Vampiros, quais vampiros? Você bateu aqui no vídeo, clicou, pensando que ia ser qual vampiro? Aquele que puxa sangue, ele puxa energia. E pode ser pior que sangue. E eles existem bem mais perto do que a gente imagina. São pessoas, são o quê? Espíritos que puxam nossas energias. Por que isso acontece? O quanto perdemos de energia? Podemos ficar doentes? Podemos nós sermos os vampiros? Temos noção do quanto isso acontece? Como é que faz para se defender, se existe, né? Como é que é? Enfim, eu vou responder algumas dessas perguntas rapidamente aqui e depois vou pegar o conteúdo. Primeira coisa, vampiros existem e somos nós mesmos. A natureza toda é uma vampira. É um princípio da natureza, o ato da troca energética. Começa é natural isso, a compensação. O tempo inteiro um elemento está puxando temperatura do outro, ou está perdendo. Se você botar por exemplo, o corpo humano, quando entra no mar, as células começam a perder água para o mar, para o ambiente que é mais denso. Então, o mar puxa a gente, tanto que se você ficar muito tempo dentro do mar sem beber água, você desidrata. A natureza funciona o tempo inteiro, desde os átomos, as moléculas, a nossa aura, é um princípio de troca ativa e passiva. Ativa é um pouco mais raro, normalmente isso acontece no processo de automatismo, mas nós precisamos entender que a vampirização é um processo de sobrevivência. Os seres fazem para sobreviverem, para se recomporem, desde o umbral até aqui, pelos mesmos princípios, necessidade. Tá? Nós sugamos o tempo inteiro. Se você parar para pensar, o que um bebê faz no frente da mãe, se não é um vampirinho, aquele miserávelzinho, eu, você, vampiro, velho. E você ama o coito do vampiro ainda. Oh, que bonitinho, vem, suga mais. Toma peitinho para sugar mais. É incrível como o processo de troca é impressionante. Você leva recursos para lá, para cá, o sistema de meiose, de mitose, e cada detalhe disso está acontecendo um processo de perda para o outro, para que continue. Né? Então, o processo de vampirização, de mais nada, a gente precisa normalizar ele. O que a gente vai conversar é as consequências desse parasitismo, que é exatamente isso. É um parasitismo que acontece o tempo inteiro entre nós. Isso é uma lei da natureza, que vai, e tem mais, ela não para aqui. Ela vai para o outro lado. Os seres que se mantêm... Nós, por exemplo, precisamos, ainda que o nome não seja isso, que pode chamar de troca energética, existe... Observe que interessante. É um relato engraçado, mas é a mesma coisa. A atividade e a passividade de um assalto, que é um vampirismo. Alguém está tirando uma coisa de você, só que de forma drástica. Certa vez eu estava vindo do ensaio, e eu tocava lá em Salvador. Eu tinha 2 notas de R$10 numa carteira velha que eu tinha. A banda não tinha feito sucesso. Era R$20 naquela época, era como uns 100 hoje em dia. Então era bastante dinheiro. Assim, não é muito, mas estava com uma quantidade considerável na mão. 2 notas de 50, mas eram 2 de 10. Rapaz, eu vim andando assim, na beira-rio ali, de Itapuã. Quando um cara de longe, assim, uns 30 metros, ele pegou, ele puxou da cintura assim, a arma assim. Ele meio que ele não chegou a apontar, mas foi como se fosse apontar. Ele falou assim: não corra não, com a arma na mão, uma arma prateada, né? Não sei que porra era aquilo. Aí ele voltou com a arma na cintura e parou na minha frente. Aí nisso vi um casal atrás. Enquanto esse casal estava vindo, ele falou: baixe a cabeça, não olhe para mim. Ele falou assim. Eu aproveitei o momento. Diminui um pouquinho a flautinha aqui. Eu aproveitei o momento e comecei a conversar com ele. De cabeça baixa, eu falei: olha. E eu falei: ó, eu vou pegar minha carteira bem devagar, que ele tava com a arma na cintura, mas não tava com a mão nela, né? Tava com a mão baixa, mas perto assim. Eu tirei minha carteira, eu falei: vou só pegar minha carteira. Eu falei: vou só pegar minha carteira aqui para lhe mostrar. Tirei minha carteira e falei: ó, eu tenho 2 notas de 20, de 10. Eu vou lhe dar uma nota de 10 e você não tá me assaltando, eu tô lhe dando. Até porque se você vai me roubar, você vai poder roubar só 20. Você não tá me assaltando, tô lhe dando.
E eu fico com 10 que eu tenho que trabalhar amanhã. Tinha que ir para o ensaio. O passagem era 75 centavos, era uma coisa baratinha. 50 centavos era. Aí ele me deu essa desgraça aí. Ele pegou e foi até, eu não sei se ele foi atrás para assaltar o casal, sei que ele foi na direção do pessoal lá. E pegou e falou: eu fui roubado ou fui vampirizado no momento em que eu dei para ele R$10. A minha sensação de perda não foi a mesma. Porque eu ativamente, eu dei a ele R$10. Porque o cara que vai roubar ali na Beira-Rio, velho, no lugar daquele, ele tá lascado, velho. Ele tem nada, vai comprar droga, ou sei lá o quê. Eu dei R$10 a ele, claro que de uma permuta meio louca, né? Mas eu dei R$10 para ele não me roubou, ele foi saiu andando. E ele entendeu, seria uma troca, ele falou: olha, o cara tá me dando, quer dizer, não tem crime, né? Mas veja, aconteceu, pelo princípio da psicologia ali, uma doação forçada, mas foi, e não uma vampirização. Então a vampirização subentende-se a perda na tora, às vezes passiva ou ativa. Nesse caso era uma perda ativa. Era alguém que queria tirar de mim, tinha intenção de tirar. Mas a perda normalmente ela é passiva. Ela acontece de forma passiva. Vocês têm uma coisa que é a energia, o que for, você passa do lado de alguém, imediatamente o processo é feito de recomposição. Ninguém faz isso de propósito. As pessoas fazem isso porque é um princípio como eu falei, de automatismo, tá? E essa perda de energia, dependendo de como ela aconteça, pode levar você a adoecer. Dependendo de qual é a intensidade, quantidade e proporção, quer dizer, tamanha quantidade de pessoas ou uma mesma pessoa perto de você por um tempo muito grande, principalmente com indução áurica. Então, essa pessoa, essa situação pode levar você a adoecer, porque você perde muita energia e nem sempre, às vezes já está... o que aconteceu comigo provavelmente foi isso. Eu já cheguei na palestra baqueado, eu já percebi que eu estava mal no dia que eu fiz a palestra. Gastei uma energia muito grande ali e era o foco da atenção. Então, eu perdi uma quantidade de energia que eu não consegui recuperar. E é passivo, ninguém tem culpa disso, é um processo de automatismo. E com isso, eu perdi a voz no outro dia. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu perdi a voz. Perdi quando eu falei que briguei com meu pai. Então, perdi a voz. Tá? Eu estou em São Paulo, tal, a temperatura muda um pouquinho. Mas perdi de vez, assim. Fui embora, eu não fiquei 2 dias sem fazer vídeo, né? É o princípio isso acontece o tempo inteiro está acontecendo, tá? E isso sim, como eu falo, existe nessa proporção que eu estou lhe falando. Os espíritos desencarnam e eles tentam o tempo inteiro compensar, eles não têm, velho. O ato de desencarnar e ficar no umbral é uma merda, velho, literalmente. Porque o espírito não consegue compensar mais nem comida, nem bebida direto. Mas não é igual. Primeira coisa, ele não está nem no mundo espiritual, ele não é mais um corpo físico, ele não tem mais um veículo físico. Então, ele precisa compensar as suas necessidades, principalmente aquelas mais grotescas, como bebida, cigarro, drogas, vícios de todos os tipos, que o acometeu, inclusive, muitas vezes, ao aprisionamento material, que é quando a pessoa fica na crosta. Quando fica na crosta, como é um mundo de louco, de suicida, de maluco, de gente que fica... aquele ambiente é extremamente tóxico, então o cara enlouquece ali. Então, daqui a pouco ele esquece de quem era, esquece a identidade, começa a virar um cara de uma facção. Dá 10 anos, não lembra nem de parente mais, meu velho. Não lembra mais nada. Então, daí bem acontece. Isso acontece, conforme eu falei, por causa desse processo natural de compensação. Isso está acontecendo o tempo inteiro, tá? O quanto a gente pode perder de energia é relativo à proporção do ataque que você tomou, quantidade de pessoas, ambiente. Se você não é o foco da atenção, por exemplo, você vai num show, você vai perder energia, principalmente se você é espiritualista, velho. Você cuida das energias todo dia, é passista ou dá passe, ou tomou passe, ou toma, é um cara que é reikiano. Você vai para um show, você vai perder energia toda ali. Porque vão compensar até a última célula do seu chakra básico ali. Para poderem, porque ninguém entende até sua célula diferenciada, velho.
até a sua célula diferente. Que a célula é um mini você. Tem os mesmos princípios da paz, da tranquilidade, da forma como você está nutrido, a energia que você mantém, ao acúmulo de pensamentos, a frequência que você fica. Então, você vai chegar dali acabado. Então, você tem que assumir uma consequência. É a mesma coisa de você ter condições financeiras. Obrigado, Irlanda, por virar membro. Bem-vindo ou bem-vinda. Se você chega num lugar, você tem 100 mil reais no bolso, e ali ninguém tem. Chega com 100 mil reais no bolso ali no meio de uma favela, ou num lugar que não tem condição nenhuma, e mostra esse dinheiro para você ver o que acontece. Se fica um com você, cai assim do seu bolso para você ver, no nível de consciência, no desespero, não sei que as pessoas estão roubando, entenda. Não é esse o princípio. Com consciência baixa, é um processo de automatismo isso. Ao desespero você fica sem nada, velho. Eu estou fazendo um comparativo tosco para você entender como funciona o processo de perda. E a riqueza que eu estou dizendo no sentido energético é parecido no sentido, você realmente é magneticamente rico por se cuidar. Podemos ficar doentes? Podemos. Porque dependendo do tipo da frequência, proporção, quantidade, como você está, fisicamente, ou frequência que você está, o tipo do assédio que você toma, você pode levar você à doença. Existe uma teoria, que era da minha mãe, de que eu ficava doente em São Paulo não era somente pela temperatura, quando era pequeno, tá? Essa teoria diz que meu avô, ele tinha uma necessidade, assim, de dormir, e eu gostava dele. Nós dormíamos juntos à tarde, toda a tarde. E vamos dormir, vamos. E eu vivia doente. No momento que nós saímos de Santos e fomos para Salvador, na Bahia, nunca mais fiquei doente. Nunca mais, claro. Tem a ver com a temperatura, com a poluição, não sei o que, tal, muita situação. Mas saiu dali, é impressionante, velho. Impressionante o princípio disso. Então, pode ser, mesmo sendo uma pessoa que te ame muito, que era o caso do meu avô, um amor lindo por mim, e vice-versa, que aquele processo de troca magnética, ele era meio adoentado, fumava bastante, inclusive desencanou por causa disso, com efizema pulmonar, que hoje ele está bem, já vi ele fora do corpo, já ouvi algumas vezes. Tem lá os seus princípios lá que o pertencem, mas está numa situação boa, né? Daí você tira. Como a gente pode ficar doente? Sim, pode não só. Tem pessoas que têm a capacidade, é tão forte, velho, o baque energético dela é tão forte, que já ouviu falar que a coisa de gente que seca a planta, gente que adoece os animais, isso acontece mesmo. Normalmente acontece mais pelo baque que ela dá no ambiente, principalmente o dono da casa cai um pouco. Quando o proprietário, que é o cara que não, o dono da casa, ele cai, o animal sente mais, tá?